13ª Mostra de Práticas em Psicologia. Temos a primeira mesa do dia, que é da ideologia de gênero à cura gay, laicidade, gênero e sexualidade na psicologia. Eu vou chamar para mediar essa mesa Mayara Fafini, psicóloga, travesti, especialista em direitos humanos e membro da Comissão de Direitos Humanos do CRPRJ e da ALER. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada pessoa aqui, como eu sempre faço, né? Sempre agradecendo a todas, todos e todas que compõem a nossa mesa. A nossa mesa ainda tem esse formato hierárquico, né? A gente aqui, vocês aí. Então, eu sempre digo isso, que não é a nossa fala, né? Mas é o conjunto dos nossos corações, das nossas presenças, dos nossos silêncios, né, e palavras também que compõem esse nosso momento, por isso que a gente é eternamente grata. Antes de chamar nossas queridas e queridos convidados, eu gostaria de agradecer ao convite da Rosilene, né, uma grande querida que fez esse convite inicial, mas também da Marta, né, que também organizou o convite, a própria Marília e a Júlia. Gostaria também de agradecer a mandata da querida Renata Souza, da qual a gente faz parte, né? Se não fosse por ela, não poderia estar aqui nesse momento. A Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, da qual a gente também faz parte, também queria agradecer, porque enquanto a gente está aqui, o pessoal está lá no front, na batalha. E gostaria de agradecer ao eixo Diversidade Sexual e de Gênero da nossa Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, né, e hoje a gente vai ter a oportunidade de falar algumas coisas sobre essa publicação que, felizmente, saiu com a nossa colaboração, inclusive, né, mas também de todo o Brasil. Então, uma grande satisfação. A gente já foi coordenadora e hoje é o querido Alexandre França, que está à frente do eixo. Eixo que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, né, uma coisa só, coordenada pela querida Zamora. E também, né, por último, mas não menos importante, a Universidade Veiga de Almeida, que sempre, de forma muito carinhosa, abre para a gente esse espaço, né, de acolhimento, de partilha. Né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui nossa convidada e nossos convidados. Gostaria de chamar a Amana Matos, psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela UFRJ, professora adjunta do Instituto de Psicologia, professora permanente do programa de pós-graduação em psicologia social da UERJ, coordenadora do Degenera, Núcleo Pesquisa e Desconstrução de Gêneros, e vice-coordenadora do GT de Psicologia, Políticas e Sexualidade da ANPEP. Seja bem-vinda, Amana. Gostaria de chamar também o querido Dário Córdova, psicólogo, mestre em psicossociologia de comunidade e ecologia social, especialista em terapia de família, saúde mental, gênero e sexualidade, e atuou no Centro de Referência de Promoção da Cidadania LGBT da capital, do programa Rio Sem Homofobia, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Dário. E gostaria de chamar também o querido Éder Belo, psicólogo clínico pela UF, especialista em psicanálise e contemporaneidade pela PUC-Rio, pesquisador pela USP, no grupo Relapso, Religião, Laço Social e Psicanálise, e assessor da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Obrigada, Éder. Então, sem mais delongas, porque hoje eu não estou aqui para falar, nossas convidadas é que vão falar,
eu passo a palavra para a querida Amana Matos. Oi, gente, bom dia. Queria começar agradecendo imensamente o convite, uma alegria estar aqui, né? Estar com Maiara, Dario e Helder. E nessa mesa que traz temas tão atuais e espinhosos, né? Para a gente discutir, refletir. Acho que para a nossa área, né? A gente tem sido interpelada aí diretamente por esse debate, né? Então, a minha presença aqui é para pensar um pouco junto com vocês a questão, né, desse termo e da construção desse termo, né, da ideologia de gênero. Eu vou trazer aqui algumas reflexões. A gente tem mais ou menos uns 15 minutos, né? Então eu vou tentar trazer assim, algumas noções e discussões que eu desenvolvi acompanhando os acontecimentos, né, nos últimos 2 anos, e aí no debate a gente aprofunda, discute algumas ideias, né? Mas, assim, para quem trabalha, né, pesquisa, estuda no campo do gênero e da sexualidade, nos últimos tempos, né, a gente tem visto como é que essa discussão, ou mesmo esse ataque, né, tem se dado, né, contra aí esse campo, usando, então, esse termo ideologia de gênero, né? E eu acho que, para mim, tem ficado muito assim, nítido como, né, a gente que está no campo da psicologia, ou a gente que está investigando essas temáticas, trabalhando com essas temáticas no dia a dia, precisa entender como é que se deu a construção desse termo, né? Como é que ele tem sido usado e de que maneira a gente pode assim, responder a isso sem ser nos termos ou da forma como, então, esses ataques, né, e aqueles que nos atacam desejam que a gente responda, né? Só para situar, desde que eu entrei na UERJ, eu coordeno um projeto de pesquisa e atualmente também de extensão de trabalho em escolas públicas, né? E há 6 anos que a gente desenvolve oficinas de gênero e sexualidade em escolas públicas. E, assim, a gente acompanhou de perto, né, assim, no chão da escola, o que foi acontecendo em termos dos efeitos das políticas públicas e das discussões mais ideologizantes, né, vou falar um pouquinho disso, no dia a dia da escola. Então, assim, o lugar de onde eu falo também é de alguém que está na academia pesquisando sobre isso e atuando na formação de psicólogos e psicólogos e está fazendo um trabalho cotidiano, né, em escolas, em diálogo com estudantes, professoras e professores, coordenação, pensando sobre isso. Mas hoje não vou falar tanto da minha pesquisa, vou falar mais, então, disso que eu estou nomeando, né, como o truque da ideologia de gênero e do avanço ultraconservador na educação brasileira, né? Então, trazer algumas ideias aqui para a gente pensar junto. A gente pode dizer, né, que essa oposição à abordagem do gênero e da sexualidade em perspectivas diversas e críticas nas escolas é atualmente uma das principais bandeiras de grupos e movimentos ultraconservadores no país, né? Mas esse cenário ele não se desenhou da noite para o dia. Então, a gente tem, né, recentemente eleições em que a questão da ideologia de gênero, e sempre que eu falar, vocês escutem esse termo entre aspas, tá? E aqui, enquanto eu for falando, vocês vão entender por que eu estou tomando ideologia de gênero como um artifício, né, dos grupos ultraconservadores e não como um conceito, ou como uma teoria, ou como uma ideia, né, científica ou produzida pelos estudos de gênero e sexualidade. Então, a gente está saindo aí, né? Acho que já passou a primeira fase, talvez, né, do luto, né, da negação. A gente já está mesmo assim colhendo e vendo de perto os efeitos das eleições presidenciais e, enfim, também, né, estaduais, sem falar no legislativo do ano passado. Então,
isso que se materializou, né, nessas últimas eleições como uma bandeira central, né, quer dizer, a gente pode dizer que teve aí uma eleição pautada, né, por fake news, mamadeiras de piroca, etc. E o resultado dessas eleições ele foi muito mobilizado por conta desse truque aí, desse termo da ideologia de gênero. Mas, e tal como vou trazer aqui para a gente pensar, né, isso não é um cenário que se desenhou da noite para o dia. Desde a década de 1990, né, e eu estou falando isso a partir de uma discussão que é aprofundada e desenvolvida pelo Rogério Junqueira, né, mas no final vou falar fazer a divulgação de um dossiê que saiu recentemente, mas vou seguir aqui o argumento para a gente poder pensar. Então, desde 1990, como o pesquisador Rogério Junqueira tem apontado, tem havido um grande investimento do alto escalão da Igreja Católica na produção desse interdito a toda discussão que pretenda desnaturalizar hierarquias sexuais e de gênero. Então, já na primeira década dos anos 2000, esses esforços concentraram-se no combate ao que hoje tem sido nomeado como ideologia de gênero. Sempre lembrem das aspas. Termo que, como afirma o Rogério Junqueira, tem funcionado como um poderoso mote de mobilização da sociedade civil em torno da defesa da moral, dos bons costumes, da família heterossexual e nuclear. No cenário político brasileiro da segunda década dos anos 2000, o combate à ideologia de gênero foi encampado por grupos ultraconservadores, muitos deles de base religiosa cristã, que têm promovido ataques aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, da população LGBTI. As políticas públicas voltadas para esses grupos também têm sofrido ataques. No campo da educação, esses ataques se concretizaram em projetos de lei apresentados pelo Escola Sem Partido, que então era um movimento, atualmente já, pelo que eu tive notícia, já se tornou uma associação, né, nos âmbitos federal, estaduais e municipais. Como destaca a psicóloga Tatiana Leonço, essas iniciativas se utilizaram estrategicamente da autoatribuição de superioridade moral, colocando-se acima do debate sobre a matéria que elas pretendem legislar. O uso do termo ideologia de gênero, inclusive, é um forte indicador dessa estratégia. Ao empregarem uma expressão que absolutamente não é utilizada no universo diverso e heterogêneo dos estudos de gênero e sexualidades, esses movimentos eles agrupam de uma maneira simplista e pejorativa distintas abordagens, reflexões e propostas metodológicas, promovendo um epistemicídio de ideias e conceitos que vem sendo debatidos e construídos há décadas por feministas e teóricas e teóricos LGBTI. A simplificação do amplo debate sobre gênero e sexualidade sob o rótulo ideologia de gênero contribui ainda para promover o descrédito pela discussão crítica junto à sociedade. E o fato desses atores estarem presentes em diferentes níveis institucionais, tanto as políticas, faz com que tanto as políticas quanto as decisões no campo jurídico relacionadas a essas temáticas tendam a sofrer os efeitos moralizantes dessa desqualificação, né? Dentre as diferentes análises que têm sido feitas sobre a produção e os alcances do termo ideologia de gênero, e sobre a articulação e os impactos dos projetos de lei que buscam combatê-la nas escolas, eu considero de especial interesse a discussão sobre as perspectivas individualizantes e neoliberais acionadas por esse movimento. Então, como destaca Macedo, ao analisar os atravessamentos neoliberais na construção da atual Base Nacional Curricular Comum, e as interferências do Escola Sem Partido nesse processo, a gente percebe, né, que esse movimento do Escola Sem Partido veio explicitar, como diz Macedo, pelo viés da intolerância ao outro, a inadequação do político na escola, o que leva a crer que ele encontra aí um amplo espaço possível de articulação. A disputa narrativa pela dimensão política presente nas escolas tem sido central nesse contexto.
e a valorização do viés tecnicista, individualizante, né, que é o principal, tem sido o principal mote ultraconservador. Não é à toa que o uso da ideia de liberdade paute essa discussão. Então, em colaboração com algumas professoras, né, da UERJ, um professor da UF, a gente construiu um texto em 2017 fazendo uma análise, né, desse movimento dos projetos de lei. E a gente destacou, na época, que o projeto de lei que propõe a criação do programa Escola Sem Partido no Estado do Rio de Janeiro menciona 13 vezes a palavra liberdade, associando-a à liberdade de consciência de estudantes e familiares, enquanto professoras e professores são advertidos para que não incorram no que está descrito no projeto de lei como abuso da liberdade de ensinar, em prejuízo da liberdade de consciência do educando e do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, fecha aspas, citação do projeto, né? Num primeiro momento, salta aos olhos que a liberdade a ser assegurada pelo projeto de lei é indiscutivelmente a liberdade da família. Uma família abstrata, mas que evoca a heteronormatividade, a branquitude e a religiosidade cristã. Professoras e professores não estariam autorizados a levantar questões e a estimular o pensamento crítico de seus estudantes em suas aulas. Estudantes, por sua vez, são tomadas e tomados como vítimas de um processo de doutrinação, como receptáculos daquilo que docentes lhes imporiam. Como tem ressaltado diferentes críticas e críticos ao Escola Sem Partido, essa imagem do que se passa na sala de aula e do que está implicado nos processos de ensino-aprendizagem não poderia estar mais distante do que se vive no chão da escola. Quando trabalhamos especificamente com temas relacionados a gênero e sexualidades, essa distância é ainda maior. Se a gente analisa, né, mais detidamente a ideia da ideologia de gênero, que mobiliza esses movimentos, a gente vê como que o pânico moral é construído ao redor da ideia de que, para os estudos de gênero e sexualidades, o gênero seria algo... Então, assim, como é que eles estão entendendo, né, o gênero nesse ataque? Só assim, reforçando o meu ponto aqui, né? A gente precisa entender qual que é o truque acionado nessa ideia de ideologia de gênero, né? Eles simplificam uma ideia, acusam as pessoas que estão pensando das maneiras mais diferentes essas discussões de ideólogos do gênero, né? E nisso tem aí guardado uma certa ideia de gênero, tá certo? Então, nessa perspectiva, quando eles dizem isso, o gênero seria algo individual, tomado, ora como objeto de uma escolha consciente e deliberada do indivíduo, ora como um resultado causal de impressões do ambiente, no qual o indivíduo seria uma mera tela em branco, né? Lembrando aí as discussões, né, que a Guacira Louro fala, né, sobre o gênero na escola. Se a divisão binária dos espaços escolares, né, ela é tão assim, afirmada como algo importante para garantir algo que é natural, que seria, né, a binaridade de gênero, meninos são meninos, meninas são meninas, qual a necessidade de uma fiscalização permanente do gênero na escola, né? Porque todo o pânico com os banheiros, toda a necessidade das filas, dos uniformes, se é tão natural assim, porque a preocupação permanente em fiscalizar, né? Então, essa abordagem que eles afirmam, ela junta duas coisas que são incompatíveis, né? Que é uma ideia de gênero como... Eles dizem que a gente defende o gênero como algo individual e de escolha e, ao mesmo tempo, resultado das impressões do ambiente. Essa abordagem duplamente equivocada manipula resultados e conceitualizações dos estudos do campo, né, de gênero e sexualidade, que justamente complexificam, desnaturalizam, põem sob análise as intrincadas relações de poder, as desigualdades e assimetrias produzidas e reiteradas pelo sistema sexo-gênero, se a gente quiser usar a discussão da Rubin, né, e da Dorlan também, criando um espantalho ou um sintagma, como afirma o Rogério Junqueira, a ser combatido pela sociedade de bem. Em relação ao foco na liberdade individual de escolha do gênero,
vemos que os partidários do Escola Sem Partido associam a chamada ideologia de gênero à ideia de que a produção do gênero seria um processo consciente e individual. Para eles, o uso do termo gênero teria como objetivo maior a destruição da diferença sexual, uma coisa que a gente agora tem um ministério para afirmar essa pauta, né? E no limite da família tradicional, leia-se heterossexual, cisgênera, nuclear, ao pressupor que o indivíduo pode escolher arbitrariamente seu gênero. Essa simplificação das discussões dos estudos de gênero e sexualidades e das teorias feministas não é feita por acaso, nem por descuido metodológico. Ao ignorarem os debates sobre a complexidade dos processos de produção, de reiteração e construção social do gênero, eles reduzem a questão à ideia de que o gênero seria uma escolha abstrata e individual e deliberada do indivíduo. Vou passar aqui. Vou fechando. Só lembrando, né, que o extenso debate crítico contextualiza sócio-historicamente a variedade das expressões de gênero que a gente faz, né, no campo. As ambivalências presentes, mesmo nas experiências e identidades consideradas as mais normais. E isso tudo é deixado de lado, né? E outra acusação que eu acho que vale a pena registrar é a que os ideólogos de gênero defenderiam a construção do gênero como um processo vertical, de fora para dentro dos sujeitos, guiado intencionalmente por professores doutrinadores, que pretenderiam corromper as inclinações naturais de crianças e jovens. Bom, então, deu para ver aí que tem ideias contraditórias sendo reunidas, né? E isso simplesmente já coloca uma série de problemas, né? Mas, para resumir, os movimentos ultraconservadores eles têm se colocado tanto contra o gênero, como escolha individual, quanto contra professores doutrinadores, que assujeitariam estudantes a desenvolver gêneros não naturais. A combinação dessa dupla e contraditória acusação contra os estudos de gênero e sexualidade, condensada no truque da ideologia de gênero, resulta em um emaranhado de afirmações que tem assombrado mães e pais, eleitoras e eleitores, e promovido discursos de ódio contra qualquer debate que questione narrativas moralizantes, né? Assim, questões concernentes a gênero e sexualidade são silenciadas e negadas, colocando-se qualquer sujeito que fale sobre elas na escola ou na política institucional como um infrator, seja da lei jurídica, da lei natural ou da lei divina, né? Eu queria, só antes de encerrar, fazer assim divulgar, né, que há 2 semanas atrás a gente publicou um dossiê pela revista de Psicologia Política, né, onde vocês vão encontrar um artigo no qual baseei a minha fala hoje, um texto fundamental, né, do Rogério Junqueira, fazendo toda essa análise da construção, né, desse conceito a partir aí de uma investigação dos documentos do Vaticano, né, e dos movimentos dentro aí da Igreja Católica, as articulações políticas para além da Igreja Católica que têm sido feitas, inclusive com, né, como é o caso do Brasil, com diferentes igrejas evangélicas e outros artigos analisando o cenário nacional e internacional dessa ofensiva antigênero, né? Esse dossiê foi organizado pelo Marco Aurélio Prado e pela Sônia Correia, né? E tem um editorial bem bacana também, fazendo um comentário aí geral. Então, quem quiser se aprofundar, buscar outras leituras e outros materiais, super indico a consulta. Então, obrigada, Maiara. Desculpa se eu ultrapassei o tempo. É isso. Eu que agradeço, viu, Ana? Adorei o epistemicídio, né? Então, só repetindo o dossiê na Revista de Psicologia Política, né? O artigo da Amanda. Número 43. O número 43 é o mais recente. Número 43, que é o mais recente, fala do Rogério Junqueira e o dossiê de Marco Aurélio Prado e outros. Então, gostaria de passar logo para a fala do Dario, querido, por favor.
Obrigado, Mayara. Eu estou muito grato de ter sido convidado para essa mesa, né, com pessoas tão qualificadas, né, que são referência também para mim, né, de publicação. Mas eu acho que eu estou aqui para dar uma contribuição bem específica, né, porque eu trabalhei por muitos anos num centro de referência para pessoas LGBT como um equipamento do Estado, né? Então, vou me centrar nisso, porque o que nós estamos falando aqui? Percebam que quando a Mana fala da configuração social, né, onde está se produzindo o discurso da diversidade, o discurso da ideologia de gênero, é aí que nós estamos inseridos, é a nossa prática que está inserida ali, né? Portanto, se existe essa configuração social, né, que é todo um conflito, né, de forças, de pensamentos, que eu acho que é aí que aponta a nossa questão ou o nosso problema, é ali que está a nossa prática, né? É ali que a gente vai tomar decisões, vai ter iniciativa, vai construir práticas, que é o que nos interessa aqui, as práticas da psicologia. Eu vou falar um pouco algumas questões, né, sobre a experiência de um trabalho num centro de referência. Eu publiquei isso e agradeço muito, né, porque isso partiu também de toda uma reflexão de equipe, de reflexões de equipe de estagiárias e de usuários e usuárias do próprio programa, né? Eu agradeço muito e eu também pedi permissão para que alguns trechos de atendimento pudessem ser colocados para quê? Para que a gente pensasse o que é implementar a psicologia num equipamento de políticas públicas. Não é pouco. Não é pouco, porque se mais ou menos os dados que nós temos no Estado, né, nós atualmente somos mais de 300 mil profissionais no Estado do Rio, sabe? A nossa prática, né, de fato, quem é mais nosso empregador tem sido o Estado. Prefeitura, Estado, né? Ou seja, assistência e saúde. Ali se insere. Assistência e saúde está nessa discussão. Então, imaginem, eu comecei o trabalho num programa de diversidade, mas eu vinha de toda uma formação e um trabalho, sim, dentro do conceito de gênero, trabalhando em espaços que atendiam, eu vou usar essa palavra, né, mulheres vítimas de violência, né, na Baixada Fluminense. E depois isso me levou a pensar a questão da masculinidade nessa configuração, e eu desenvolvi uma tese de mestrado, e isso me levou para também uma prática nesse foco, né? Masculinidade, saúde, violência. Então, entrar para trabalhar num programa de diversidade, para mim, se tornava uma questão nova, né? E precisava pensar o que era isso. Então, um programa que é proposto pelo Estado, né? Que vem de toda uma discussão de conferências estaduais LGBT do ano passado, né? E se constitui, então, um programa de governo, né? O que seria ter o serviço da psicologia como um espaço de atendimento, de acolhida, né? E, sendo uma Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o que seria a garantia de direitos dessas pessoas? Isso foi importante para mim, né? Porque uma das questões em que eu me apoiei foram a documentação produzida pelo Conselho Federal, Conselho Regional. E tem um documento específico que é toda uma discussão do Conselho Federal de Psicologia e Conselho de Assistência Social para pensar o que é a psicologia nas políticas públicas, né? Então, eu estou fazendo referência a isso porque, de fato, dentro da nossa prática, nós temos uma infraestrutura para pensar. Nós temos uma infraestrutura para discutir, para provocar, né?
Em 2007, existe um documento, chama-se Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais e Psicólogos e Psicólogas na Política de Assistência Social. Né? Então, já temos um documento para pensar o que nós estamos fazendo lá, o que pode orientar a nossa prática. Esse documento, ele fala assim, as práticas psicológicas não devem categorizar, patologizar e objetificar a classe trabalhadora, mas buscar compreender os processos, estudando as particularidades e circunstâncias em que ocorrem. Olha só que interessante isso. Por quê? Um exemplo que sempre dava, sabe? Em reuniões de estágio, né? Quando pensava, olha, nós estamos num centro de referência onde pessoas com umas especificidades vão nos procurar. E que provavelmente lá fora, essas portas, né, de espaço de ajuda, de acolhimento, talvez estejam fechadas. Como vai ser a nossa atuação, nosso entendimento como profissionais disso? Então, perceba uma coisa. Vou lançar o primeiro exemplo. Se alguém aparece aqui dizendo, olha, eu me sinto perseguida, né? Eu não consigo entrar, por exemplo, num shopping, quase não gosto de sair e ir hacia feiras, e às vezes sinto que as pessoas ficam me olhando, como se estivessem me olhando o tempo todo. Espera aí, nós temos instrumentos para acolher uma fala, né? De um usuário, uma usuária que procura um serviço. Mas nós temos instrumentos direcionados, né, que façam uma certa leitura desse sofrimento. E poderíamos colocar como quê? Como um transtorno persecutório? Eu me sinto perseguida, acho que todo mundo me olha. Então não me dá vontade, porque acho que estão falando de um transtorno psíquico. Olha só o que essa ferramenta que a gente aprende aqui, aprende na faculdade, né? E é importantíssimo, também vai nos fazer pensar um pouco isso. Ou nós estamos falando que a configuração, né, social que está apontando, né, essas contradições, também está criando esses sujeitos, né, esse sofrimento social, e é isso que a gente vai atender, e é isso que a gente vai acolher. Olha como é importante isso. Então, pensar, trabalhar nas políticas públicas, né, a psicologia nas políticas públicas, vai nos levar de encontro, sabe, a programas que já existem, o Programa Federal de Assistência Social, e aí onde a gente vai inserir nessas demandas. E tem um conceito muito importante, né, que na assistência social, no curso de serviço social, se trabalha muito, existe na política, que é o conceito da vulnerabilidade. Ou seja, por exemplo, precisamos reconhecer a vulnerabilidade para que o Estado dê essa proteção. Reconhece que esse sujeito precisa dessa proteção. E uma coisa que nos levou a bastante reflexões, porque pensar o conceito de vulnerabilidade seria sempre um programa que trabalhava com acolher, garantia de direitos, qual seria o conceito de família, né? Como na assistência social de autoridade, né? O conceito de família vulnerável. Então, isso também nos coloca a pensar o que nós chamamos de a partir de uma sociedade, né? De uma sociedade que já conhece esse conceito, o certo roteiro de pensamento, onde, né? Acho que tem autores como já vai falar isso, onde o conceito ou o modelo, né,
sexualidade compulsória se impõe como se fosse uma obrigação. Como se fosse uma obrigação que nós precisamos pensar desde esse modelo para entender, né? E isso é um pouco arriscado, porque depois nos levar a isso aqui. O conselho já coloca. Cuidado para não ficar classificando, cuidado para não ficar patologizando. O diferente não é doença. O diferente não é pecado. Percebem? Isso é muito importante, por quê? Porque isso nos ajuda a refletir a nossa prática, né? Isso nos levou, inclusive, a pensar dentro de um serviço público, como também a estruturação de um serviço público, qualquer que seja direcionado para usuários e usuárias LGBTI, né? De fato estejam acolhendo demandas ou estejam se adequando a essa configuração social. Vou dar um exemplo para vocês de atendimento. Que bom, 5 minutinhos. Que bom que posso falar isso aqui. Porque para o Dr. X não posso falar isso, pois não vai me dar o laudo para a minha cirurgia. Acho que é um problema espiritual às vezes. Deve ser uma entidade masculina que às vezes não me deixa ficar como mulher. Eu estou citando o trecho de um atendimento, onde a pessoa se questiona, né, com bastante liberdade, quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou querendo me descobrir e encontro um espaço onde eu posso me perguntar. Não sou eu como profissional ou perito da saúde mental que vai determinar quem é aquela pessoa. Então é importante, sabe, pensar isso, sabe, que seria a vulnerabilidade e como também esses pensamentos, né, dessa configuração social nos constituem. Somos introjetados a isso, né? Vou pular um pouco na frente, que já está quase no finalzinho aqui, para pensar isso, né? O que seria esse atendimento, né, num centro de referência da assistência social, né, para a população LGBTI? Fizemos algumas reflexões e eu vou ler para aqui, algumas aqui para vocês. Entendo que a existência é uma possibilidade permanente, indefinível e indeterminada. Sempre um projeto, que em nosso trabalho possibilita que os usuários e usuárias de um serviço público, como um centro de cidadania LGBT, possam ponderar as influências que uma cultura heteronormativa produz nos corpos e nos desejos. Sobre a influência da fenomenologia de Heidegger, proponho que, como profissionais da psicologia, incorporemos elementos da filosofia, como a temporalidade, historicidade, mundaneidade, para orientar os atendimentos. Foi uma proposta na época. Esses elementos da fenomenologia são essenciais para pensar no seu trabalho, que é o sujeito em constante descoberta. Nunca está completo, nunca realizado, mas implicado no seu questionamento. Primeiro, como mundaneidade, entendemos que a existência está inserida num contexto, no mundo. A possibilidade de existir se projeta além das determinações do mundo onde está. Assim, é possível esclarecer o embate entre o mundo normativo e liberdade de escolha, que é uma questão importante na formação do profissional da psicologia. A temporalidade, entendida como a nossa existência pertencendo à dimensão do tempo. Assim, uma consciência de tempo vivido, da construção de sua experiência, que não é a mesma coisa do tempo como medida temporal, né? O relógio andando. Enfoco aqui a experiência de estar no mundo e a consequente possibilidade de existência. E ilustro com um trecho de atendimento.
eu não me arrependo de ter sido o Ailton, nome fictício, todos esses anos. Tive que me apresentar assim e ele sempre vai estar em mim. Meu eu verdadeiro veio depois, como Laura, nome fictício. E hoje faço tudo por ela. Fui um personagem. O personagem veio antes que a pessoa e hoje eu faço tudo por ela. Ela me dá força. Finalmente, a historicidade, porque a existência é um processo histórico que pode tornar-se uma narrativa dentro de um processo e entender as demandas. Significa que quando podemos historicizar o corpo para entender identidade de gênero, orientação sexual, é possível que cada indivíduo possa se apropriar das suas questões e assim promover um protagonismo em relação à sua cidadania e ao seu desejo. Então, pensar um serviço público talvez seria não pensar em protocolos, mas um espaço potencial, usando um pouco o conceito de Winnicott, né? Um espaço de potencialidades, onde a pessoa pode se pensar. Vou terminar aqui. Bom, eu vou terminar aqui. Acho que uma experiência que foi muito significativa para mim, né, enquanto profissional, porque além de ser novo, a gente conseguiu construir muitas reflexões importantes, né? Atualmente eu dialogo muito com grupos da psicanálise, né? Para quê? Para pensar o que é gênero e identidade dentro de um pensamento da psicanálise, que me parece importante, né? Tem autores que já vinham falando, né? Por exemplo, como profissionais dentro da psicanálise, precisamos dialogar com os conceitos de gênero e de identidade. E tem sido uma prática também muito interessante, né? Para pensar também essa transmissão do ensino, né? Que a gente tem na psicologia ou em outras áreas. Termino aqui e depois a gente pode aprofundar mais algumas questões. Muito obrigado, gente. Obrigada, Dario. Muito interessante. Fica para a gente, né? Não classificar, não categorizar, não patologizar. Ou seja, diferente não é doença e não é pecado. Adorei a Laura, faço tudo por ela, ela me dá força, né? Muito bonito. Assim, gente, eu passo sem mais delongas para o querido Éder. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder falar um pouquinho no Rio de Janeiro sobre algumas coisas que a gente tem feito no Conselho Federal de Psicologia, sobre os enfrentamentos e as resistências que a gente tem conseguido produzir diante de todas as ameaças fundamentalistas e todas as promoções de programas e procedimentos de cura gay que a gente vai vendo florescer no Brasil ao longo desses anos, desde que a resolução 001 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta e, de alguma forma, instrui que psicólogos e psicólogas não patologizem, não tratem a homossexualidade, as orientações sexuais não heteronormativas como patologia. E desde que a resolução 001 de 99, ela foi produzida há 20 anos atrás, ela sofre ataques. E aí a gente está querendo colocar aqui umas coisas em questão. Por que a resolução 001 de 99 está sofrendo ataques desde que ela foi produzida? E eu quero fazer uma retrospectiva e colocar algumas perspectivas para vocês sobre algumas coisas em relação ao que estamos pensando e ao que estou pensando, que estou pesquisando em relação a esse processo. Muito bom estar na mesa com vocês, muito bom ter essa contribuição de vocês, para a gente poder pensar que quando a gente fala
de psicologia clínica, quando a gente fala dessa atuação do psicólogo, a gente não pode isolar o indivíduo de um contexto social, de um contexto político. Quando a gente fala clínica, quando a gente fala da atuação do psicólogo, automaticamente a gente está falando de política, a gente está falando de um modo de produção de subjetividade. E isso é muito importante, que isso haja, que a gente tenha isso como uma referência técnica, como uma referência ética, como uma referência de atuação. E pensar a política e pensar a sociedade é pensar os processos de produção de subjetividade, é pensar o que comparece nos nossos serviços de saúde, o que comparece nos nossos consultórios, o que comparece, então, enquanto demanda para que nós, como psicólogos e psicólogas, possamos atuar e intervir. E aí, eu queria contextualizar umas questões para vocês, porque falar de cura gay é falar de uma série de coisas que talvez não fiquem muito nítidas. Falar de cura gay é falar de neoliberalismo econômico, e eu vou explicar por quê. Falar de cura gay é falar de neofundamentalismo, falar de cura gay é falar de feminismo, falar de cura gay é falar de saúde mental, falar de cura gay é falar de clínica, falar de cura gay é falar da história da psicologia, da história da psicanálise, da história das nossas práticas. Né? Falar de cura gay é falar da nossa implicação no campo. E é muito mais do que talvez a gente esteja pensando, né? Porque quando a gente fala de cura gay, são esses programas e procedimentos que tentam criar uma conversão da homossexualidade ou então uma formatação da identidade ou expressão de gênero de alguém dentro de uma cisnormatividade. A gente está falando de um contexto político-social muito mais extenso. E aí eu queria trazer um pouquinho esse contexto para vocês, aí baseado no que os meus colegas já falaram. Vamos falar sobre essa questão do neoliberalismo econômico. O que acontece? O que é liberalismo econômico? O que é neoliberalismo? Né? O liberalismo econômico é uma forma de conceber a economia em que o Estado ele intervém muito pouco, esse Estado é um Estado mínimo e que a própria economia ela se autorregularia. E aí, a gente, a partir do ano de 1930, a gente tem um neoliberalismo econômico. O que é isso? O Estado não deixa de ser um Estado mínimo, ele se torna um Estado de exceção, aí a partir dessa inspiração do Agamben. Ou seja, o Estado se torna um Estado para alguns, o Estado se torna garantidor de direitos, o Estado se torna alguma coisa que produz um conforto e uma segurança para alguns e não para todos. Então, a gente tem uma população vulnerável justamente porque o Estado ele fica ausente em muitos contextos. E aí o que acontece dentro desse processo? O que existe por trás disso como um efeito? A partir do momento em que há uma ausência de Estado, ou há o Estado de exceção, Estado para alguns, começa a haver um processo de vulnerabilização muito forte da população. E aí a gente tem uma questão, porque nós como sujeitos, nós precisamos de amparo, nós precisamos de segurança, nós precisamos de cuidado. E nesse contexto existe uma eclosão, então, do fundamentalismo religioso, porque onde o Estado não está, a Igreja está. E a Igreja está garantindo um certo cuidado, garantindo um certo conforto, garantindo uma certa segurança, justamente prometendo, né, esse conforto, essa segurança, e produzindo uma série de laços sociais, uma comunidade que possa, de alguma forma, amparar esse sujeito que fica desamparado por conta desse estado de exceção. Então, a nossa primeira conclusão é de que o neoliberalismo econômico produz neofundamentalismo. Que a gente está na terceira, e aí eu estou falando rapidinho sobre isso, né? Depois a gente pode falar mais, mas a gente está na terceira onda do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é uma concepção muito arraigada de que alguns princípios religiosos são verdades absolutas que são impossíveis de serem questionadas. E isso tem a ver com as relações de poder que a Igreja acaba exercendo sobre os povos, sobre as populações. E tem a ver com esse processo do neoliberalismo econômico. E aí, diante desse processo, né, já que o Estado ele é ausente, ou é um Estado de exceção,
o sujeito ele precisa se amparar em alguma coisa. E aí tem um significante, né, que a Amana trouxe, que é muito forte, que os sujeitos estão se amparando, que é na família. E, de acordo com a interpretação do neofundamentalismo religioso, apenas a família nuclear burguesa é a produtora de amparo. Então, os sujeitos eles se amparam na família e começam a criar todo um processo para defender a família. E aí eu queria trazer uma concepção do Freud, uma frase do Freud que é muito importante para a gente poder entender isso, porque a gente está falando de vulnerabilidade, né, essa noção que a Butler traz e que o nosso querido colega Dario também fala. E aí a gente tem uma frase do Freud muito importante para a gente entender esse contexto. O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. O que o Freud está dizendo para a gente é que o desamparo produz moralismos. E aí o que a gente, de alguma forma, começa a perceber nesse processo é que, a partir do momento em que o Estado se ausenta, em que a gente não coloca o Estado a favor da população, existe uma eclosão, uma produção, o fundamentalismo religioso, ele, de alguma forma, se faz enquanto efeito. E afirmando esse lugar da família como o lugar máximo de amparo e de cuidado do sujeito. Já que não tem Estado, já que eu estou vulnerável, com quem que eu posso contar? E com a minha família. É isso que a gente pensa, inclusive. Se a gente for pensar nos nossos contextos, a gente pensa, né, que é com a família que a gente pode contar, porque a gente não tem como contar com o Estado. E aí, de alguma forma, os fundamentalistas religiosos eles pegam esse significante, família, e produzem uma política em relação a esse processo. E eles vão elegendo inimigos, né? Porque a única forma, ou a melhor forma de criar uma unidade é produzindo inimigos. Isso o Freud já nos dizia em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Aí eu estou aqui, né, de alguma forma aliançado com a psicanálise para poder fazer essa análise. Então, de alguma maneira, a família, para criar esse processo, né, de intensificação, de colocação da família como um lugar máximo de amparo, ela precisa de inimigos. E a gente tem 3 inimigos que foram eleitos ao longo dessa história. Primeiro, a homossexualidade. E aí, com isso, todas as sexualidades e identidades de gênero não heterocisnormativas. As questões relacionadas à mulher, aos direitos reprodutivos e ao direito da mulher ao próprio corpo. Então, a gente tem a questão do aborto e a questão das drogas. A questão do uso das drogas. Essa trindade, ela é tomada como a trindade inimiga máxima da família nuclear burguesa pelos fundamentalistas religiosos. E aí, quando a gente pensa nisso, né, todos os ataques que a gente vai vivendo e vendo, né, como a Amana colocou muito bem, esses ataques são colocados sempre sobre essa trindade que eu estou chamando aqui. Então, a família precisa ser protegida dos perigos da homossexualidade, dos perigos, né, da mulher ter direito ao próprio corpo e dos perigos do uso das drogas. Porque a partir do momento em que se pode decidir, em que a mulher pode decidir sobre o seu próprio corpo, pode ser que ela não queira casar e pode ser que não haja essa família nuclear burguesa. Se a homossexualidade está aí rolando, pode haver o perigo de não haver a reprodução, pode ser que o sujeito não queira casar, né, e não constituir família. E isso estou trazendo essas concepções, né, do fundamentalismo religioso. Estou reproduzindo as concepções do fundamentalismo religioso aqui. E aí eu acho que é importante a gente poder fazer essa pontuação. E a questão do uso das drogas é justamente isso. A diversão, a recreação, a possibilidade, né, do sujeito ter outras relações consigo e com o corpo que as drogas elas produzem também são completamente colocadas nesse lugar de inimizade desse valor máximo de amparo dos sujeitos, que é a família nuclear burguesa. Então, a partir desse contexto, a gente começa a perceber que os fundamentalistas religiosos, e acho que é importante sempre colocar que a religião é uma coisa importante, que as pessoas têm pertencimentos religiosos que são muito importantes, e a gente não está colocando isso em questão. A gente está colocando em questão o fundamentalismo religioso que se apropria de algumas estratégias políticas
que se apropria do desamparo das pessoas para produzir, então, relações de poder. E aí a gente está com o Foucault nesse processo para poder fazer essa análise. É justamente essas relações de poder que são produzidas pelo neoliberalismo econômico, pelo neofundamentalismo religioso, que a gente está colocando aqui em análise, porque esse lugar da família se tornou o lugar de amparo máximo. E nesse processo, a gente vê todos esses ataques a esses eleitos inimigos que eu coloquei. E aí, nesse processo, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para poder resistir a partir desse cenário que eu coloquei bem rapidinho para vocês? O que a gente precisa e o que a gente pode fazer é multiplicar narrativas em relação a esses processos. A mostrar que não existe só a família, né, esse modelo de família como um único lugar de amparo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer uma discussão sobre o que é o Estado e sobre o que está acontecendo com esse estado de exceção, esse neoliberalismo econômico, a gente precisa criar, nesse lugar micropolítico que a gente ocupa, uma possibilidade de multiplicação de narrativas. E aí, a partir desse lugar, né, nós, no Conselho Federal de Psicologia, há 2 anos, desenvolvemos, então, esse livro. O nome desse livro é Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs, em que a gente publiciza a história e as narrativas de 33 pessoas LGBTIs, a Mayara estava nesse processo com a gente, em que a gente mostra, né, outras possibilidades e outras perspectivas de cuidado, de amparo, e ao mesmo tempo a gente mostra como que a família, né, a família, esse significante, não a família enquanto sujeito, não a nossa família, mas a família enquanto instituição, a família enquanto um valor, né, do neofundamentalismo, do neoliberalismo econômico, como que ela produz sofrimento e dor na população LGBTI. E aí, uma das estratégias que nós temos é que a gente multiplique narrativas e que a gente multiplique histórias, porque isso é o que, de alguma forma, a gente faz no nosso processo enquanto psicólogos. A gente oferece essa escuta, como o Dario trouxe, e a partir do momento que a gente oferece essa escuta, o sujeito pode se dizer para além daquilo que ele é dito. Criando essa possibilidade do sujeito se dizer, há uma possibilidade dele se desamarrar das palavras, dos significantes, dos discursos que nos atravessam a todos. Então, o nosso trabalho é criar e produzir espaços e dispositivo, e a psicologia, ela tem um dispositivo de resistência por excelência, que é um espaço em que o sujeito pode, de alguma forma, falar-se. E à medida em que esse sujeito fala, ele pode se dizer para além dos discursos que o aprisionam. Então, essa é a nossa estratégia, e aqui esse livro foi lançado no dia 28 de junho, no dia do orgulho LGBT, e em breve a gente vai fazer o lançamento aqui no Rio de Janeiro, mas ele já está no site do Conselho Federal de Psicologia para ser baixado, então, de alguma forma, vocês podem ter acesso a esse material. Então, o que eu queria, basicamente, passar para vocês é isso, e a gente pode, talvez, falar um pouquinho mais à medida que as perguntas também forem surgindo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Éder. Muito legal. Ressalta aqui o estado de exceção do filósofo italiano Agamben, né? Quem quiser procurar mais Agamben. Mas essa coisa legal, né? Que a religião, ela oferece cuidado, sim, ela oferece conforto e oferece segurança, mas não o fundamentalismo. Muito bacana. E essa frase de Freud, né? O desamparo produz moralismos. E, por fim, né, esse multiplicar narrativas. Né? Adorei. E eu até queria fazer uma ressalva aqui do nosso título, que é Cura Gay, é por conta do que já pegou, né, na mídia, o que a gente já divulgou. Mas a gente sabe que não é só a cura gay, é a cura trans, a cura lésbica, a cura bissexual. Quando a gente fala cura gay, entenda, né, todas as tentativas de engessamento. Então, gente, vamos lá, né?
participação de vocês não é só pergunta, é colocação também, né? Às vezes, muita gente me procura assim no cantinho quando eu termino de falar, né? Porque fica assim com vergonha, mas a Julinha está aqui para ajudar a gente. Bom dia, eu queria agradecer à mesa. Eu queria agradecer à mesa pela excelente exposição. Meu nome é Ítalo, eu sou aluno aqui da casa, indo para o 6º período, e eu queria mais fazer uma colocação sobre um vídeo que eu assisti casualmente no Facebook. Uma mulher negra que trazia outras vivências sobre a questão dela com relação ao gênero e relacionando sobre a religiosidade dela. Eu queria trazer essa questão do letramento racial para o gênero, para essa questão do gênero que a mesa trouxe. Como essas outras formas de vivenciar o gênero estão do outro lado, vamos dizer assim, que a gente não vê, com relação ao racismo e etc. Mais alguém? Bom, a gente tem que agradecer, logicamente, o trabalho que vocês trouxeram aqui para a gente. Ouvi a Amanda falar, no meio da fala dela veio uma pergunta aqui, como é que a gente está vendo a saúde mental nas escolas, né? Se a gente tem algum trabalho sobre isso. E aí eu vi que você já está fazendo um trabalho sobre gênero nas escolas há 6 anos, você deve ter alguma coisa para responder sobre isso. Em relação à publicação, né, é o momento realmente de fazer essa publicação. Ontem nós já recebemos uma notícia que o nosso atual presidente demitiu uma pessoa do Mecanismo Nacional contra a Tortura por ser um ativista gay. Quer dizer, a coisa é institucional. E a última questão que eu queria colocar é que a gente sempre soube que a família era uma representante da violência de Estado. A gente sempre soube disso, quem estuda sociologia, quem vai lá, vê que a família tem a representação do Estado. E a gente pensa subjetividade. Então, se a gente está num Estado que prega a violência, né, e a família já era uma propagadora da violência, como é que a gente está vendo essa transição para essa civilização de ódio que a gente está vivendo agora? E, por último, eu vejo jogar bomba nos movimentos de trabalhadores, mas não vejo jogar bomba no movimento que prega o ódio. Queria que a mesa fizesse alguma referência a essa questão. Mais alguém? Acho que pode ser, né? 3. Tudo bem? Bom dia. Com relação à escola, né, essa questão da escola sem partido, enfim, eu digo assim que tem que ter um olhar também para a instituição acadêmica. Experienciei isso na instituição que eu estudo. Foi difícil, que foi feito um debate sobre a questão religiosa dentro da instituição. Então, quais são as religiões? Enfim, isso foi disseminando ódio. Eu tive que mudar de campus por a minha religião ser diferente da religião da maioria. Então, já estou indo para o 8º período, né? 9º período, enfim, saí do 8º agora. E isso ainda gera um reboliço, enfim, dentro da questão acadêmica, para além da escola. Acho que é essa a minha consideração. Bom, então vamos passar para a mesa. Quem quer começar?
Vou fazer justamente o caminho inverso das perguntas e começar pelo que você colocou, né? Como é seu nome? Ana Carolina. A gente tem uma discussão, né, que eu acho super importante da gente fazer sobre esse movimento Escola Sem Partido, que, assim, talvez agora, né, desde janeiro, isso não seja tão forte, mas até o final do ano passado, né, eu acho que tinha uma aposta muito grande na questão da inconstitucionalidade dos projetos de lei do Escola Sem Partido, né? Então, eu vi muita gente dizendo assim, mas isso não vai passar, né? Na hora que for preciso, ou o Supremo vai barrar isso, etc. E, assim, não importa, né? Porque o que a gente está vendo, e aí já tem, inclusive, produções, né, de pesquisa mapeando isso, né? Tem o movimento Escola Sem Mordaça, que está fazendo um mapeamento, né, de processos de perseguição contra professoras e professores, né? Aí eu estou falando principalmente da educação básica. Isso, as pautas do Escola Sem Partido estão implementadas, né? Então, na educação privada, eu ainda estou falando de escola básica, na educação privada, a demissão de professoras e professores que, né, se coloquem questões que possam causar, né, um incômodo aí das famílias / clientes das escolas. E na educação pública, de diferentes maneiras, né? A gente tem visto perseguições, a gente tem visto processos de exoneração, processos de intimação extrajudicial, que fala o termo, de professoras e professores de comunicação. Não me lembro o termo agora, mas, enfim, você tem tido uma judicialização mesmo sem que o projeto tenha sido aprovado nos termos da lei. Então, ele está valendo, né? A gente está enfrentando efeitos disso. E pós-eleições, né, a gente tem visto ostensivamente a proposta de implementação dessa discussão no nível do ensino superior, né? Assim, eu acho que, para quem está acompanhando, né, assim, a gente tem que ter um olhar no local, no micro, do que está acontecendo. Então, depoimentos como esse que você traz, né, são super importantes para a gente ver como que a coisa está se espalhando, e um olhar para o macro, né? Então, assim, eu acho que um caso que é importante a gente acompanhar, né, de perto é o caso da Hungria, né, que é um país que tem consolidado uma política ultraconservadora, né, que tem aproximações com questões religiosas fundamentalistas, mas não é um Estado teocrático, né, no que a gente... Assim, é um caso bastante emblemático dessas novas caras da política, né, atual. E na Hungria, os núcleos e grupos de pesquisa que investigam gênero e sexualidade foram banidos do ensino superior, né? Então, havia mestrados, né, grupos institucionais que faziam, enfim, que produziam pesquisas, dados, etc., etc., eles foram proibidos, né? Então, a gente vê que isso é um projeto, né, para se implementar no Brasil hoje. E aí, quando a gente fala, né, eu estou trazendo gênero e sexualidade, mas a proximidade com a questão da laicidade, né, na educação está muito dada, né, porque tem uma concepção aí do que é natural, né, que fica nesse fio da navalha entre o natural biológico e o natural do religioso, né? Então, as discussões aí elas vão se atravessando. Então, isso que você presenciou, que você está vivendo, né, é alguma coisa que a gente percebe em várias instituições. Às vezes mais declarado, mais explícito, às vezes menos. E, assim, para mim é sintomático, né, como é que a instituição se posiciona, né? Porque as coisas... Você pode ter enfrentamentos no cotidiano, por exemplo, da universidade, né, mas você pode ter as instâncias, né, tanto, enfim, de direção, coordenação, como mesmo reitoria, se posicionando contra, por exemplo, intolerância religiosa, né, dentro do campus ou no cotidiano da universidade. E você pode ter um acirramento, né, um estímulo a essas posições. Então, assim, eu acho
sintomático também como é que a gente tem visto, né, esse tipo de posicionamento. Em relação, né, à questão da saúde mental nas escolas, assim, tem muita coisa para a gente pensar aí, né? Eu acho que, assim, vou ser bem sucinta, né, no que eu poderia trazer aqui, até porque eu não tenho investigado a questão, assim, Bom, deixa eu falar de outra maneira. Para mim, discutir diversidade na escola é trabalhar e pensar a questão da saúde mental, né? Mas eu acho que a gente precisa estar muito atento a como, neste cenário político, a questão da saúde mental e da educação tem sido articuladas, tá? Então, eu chamo a atenção para vocês, se vocês entrarem no site do Ministério da Família e etc., que eu não lembro o nome completo, mas é o Ministério da Damares, né? Uma das pautas é um site super pobre, assim, não tem muitas informações, né? Não tem muitos materiais, mas uma das temáticas que estão lá com destaque é a questão do combate ao suicídio nas escolas, tá? Então, assim, nós, psis, que vamos ser acionados aí nessa discussão, vamos ver como é que está sendo pautado o debate, tá? Eu recomendo, né, que vocês estejam atentas às interlocuções, né? A gente tem que lembrar que hoje a Terra está nesse governo, né? E as interlocuções estão sendo feitas com a indústria farmacêutica, ao mesmo tempo com discursos fundamentalistas religiosos. Eu acho que essa preocupação que a gente tem, né, em discutir e, inclusive, de orientar, né, profissionalmente a questão das terapias reversivas, né, ou da chamada cura gay, isso serve também como, assim, reflexão para como é que o enfrentamento à questão do suicídio e da autolesão, automutilação, têm sido colocadas nesse governo no campo das escolas, tá? Assim, eu tenho lido coisas sobre isso, não é o meu tema de investigação, mas eu tenho achado preocupante que isso está se tornando uma bandeira, porque esse mote, né, da proteção das nossas crianças, né, como é que as crianças estão vulneráveis, sofrendo, as adolescentes, se cortando, etc. Como é que isso está sendo acionado neste governo discursivamente para coisas bastante estranhas que eu acho que vão ser implementadas por aí. É uma bandeira central do Ministério da Damares, né? Então, eu acho que isso vale a pena a gente estar de olho e pautar a importância de se discutir diversidade, de se discutir violências estruturais, desigualdades sociais na escola, né? E aí, pegando a reflexão que o Ítalo faz, né? Eu acho que você traz um ponto super importante, né? Assim como a gente precisa complexificar o entendimento de gênero, evitando, né, simplificações como são colocadas por esses grupos ultraconservadores. O próprio debate sobre o que é gênero, quais são, historicamente, metodologicamente, né, os marcos para se pensar a sexualidade no campo, por exemplo, dos estudos feministas, né, ele é super plural, né? E a gente vê, assim, quem trabalha com referencial da interseccionalidade, né, está muito atenta às críticas, né, que historicamente as feministas negras têm colocado a construção de gênero nesse campo, né? Então, essa ideia de mulher universalizada, né, um acionamento, por exemplo, de que a mulher ela tem os estereótipos de gênero acionam a ideia da bela, recatada e do lar, né? Apagam uma série de discussões que as feministas negras têm colocado, né, sobre como é que o gênero se constrói numa sociedade escravocrata e racista como o Brasil, né? Então, assim, quais são os lugares destinados às mulheres e assim, o quanto que os atravessamentos raciais, né, que vão informar a classe também, vão dizer dos lugares sociais, da maneira como elas são lidas, interpeladas, etc, etc. Né? Então, eu acho super importante isso. Nas oficinas que a gente tem feito nas escolas, ficou muito evidente, né, que não dá para discutir gênero e sexualidade sem discutir relações raciais, por exemplo. Né? Porque você vai começar a falar sobre padrão de beleza, o debate já virou discussão sobre racismo. Né?
Então, assim, a gente aí, te dizendo que a gente tem, né, no nosso trabalho, dialogado muito, né, com feministas interseccionais, enfim, fazendo formação das estagiárias e estagiários que estão ali também no cotidiano da escola, e pensando a questão do racismo estrutural para discutir gênero e sexualidade, né? Não tem como fazer, não tem uma ideia de gênero ou de sexualidade única que não seja racista, né? Então, implodir também isso no cotidiano é importante. Obrigada, Amanda. Deixa eu ver se eu tento. Eu penso uma coisa, né? Acho que eu vou começar pela colocação da Roseli sobre a questão da saúde mental, né? Pensemos uma coisa, né? Quando existe um problema individual de alguém, é muito diferente quando esse mesmo problema acontece com 5.000 pessoas. Não estamos falando de aí um problema sanitário, né? É assim que a gente precisa abordar. E eu percebo, sabe, acompanhando algumas questões que surgiam em serviço, algumas questões específicas, sabe, de conflito e sofrimento. Por exemplo, parece pouco, né? Uso de banheiro. Como era tão conflitivo saber que banheiro, né, o menino ou a menina trans gostariam de usar. E isso parece pouco, mas se tornava um conflito da diretoria até para a escola inteira, né? E tem sido, por exemplo, aspectos específicos que se tem que dar importância, por exemplo, essa questão. Porque provavelmente aí, nessa questão específica, que banheiro eu quero usar, está sintetizado o conflito em todo aquele espaço. Então, abrir espaço para essas narrativas, essa especificidade, né? O que vai nos fazer é flexibilizar. E, de fato, muitas vezes, né, entre uma abordagem, né, dentro do trabalho que eu estava fazendo, tanto professora, orientadora, diretora, a gente não sabe o que fazer. Que bom também se colocar nisso. A gente não sabe o que fazer, então precisamos construir alguma coisa. Porque a escola sintetiza também os nossos conflitos, né? E a escola é mediadora dos conflitos que a gente está vivendo, dessa configuração, né? E isso me parece muito importante. Agora, outra coisa, né, também que o Ítalo falou, a questão do gênero, racismo, né? Ele também falou do letramento. Eu acho importante ver essa questão, porque a questão do gênero, ele também é discursivo, né, Ítalo? Né? Tem autoras que falam isso. Performático. Ou seja, ele é falado. Ele se aprende também falando. E aí eu te coloco isso porque dentro da prática anterior, né, que eu trabalhava com as questões de masculinidade, trabalhar com o que seria essa especificidade da socialização, né? O que nos constitui como homens, por exemplo, e o que seria o trabalho da equidade, né? Que eu acho que é o outro lado, como a gente convive com a diferença, né? E muitas vezes isso também é atravessado por uma maneira de pensar, sabe? Por um modelo também heteronormativo, né? Do homem branco, heterossexual e de classe média. E muitas vezes se pautam por aí. Por exemplo, eu trabalhei isso lá para o ano 2000, imagina. Hoje tem outros conceitos que vêm sendo usados, por exemplo, masculinidades tóxicas. Isso não existia há 20 anos atrás, né? Eu acho que isso também começou a entrar no discurso depois de 2006, já com uma lei Maria da Penha, né? Que assim como protegia as mulheres, também atingia o indivíduo, o autor da violência. E que precisamos fazer alguma coisa para repensar isso, né? Mas imagina, a gente não pode fechar, sabe, esses conceitos, porque aí eu acho que parte da tua questão assim. E as masculinidades negras? O que falar também de toda essa especificidade, né? E eu tenho acompanhado proximamente, em alguns grupos que
Acho que na cidade tem alguns grupos que se interessam por pensar, por exemplo, o que é ser homem hoje, né? Então, não é apenas, por exemplo, o que é ser pai, que eu acho uma questão importante. Não é apenas a liberdade de eu poder usar uma saia, né? Não é apenas pensar se eu decido usar a violência ou não nas minhas relações amorosas, né? Mas essas especificidades, por exemplo, que é de raça, que se não levamos em conta, nosso foco fica muito fechado, né? E isso é importante. Tão importante que acho uma questão que a gente também precisa pensar assim. Olha só, a homofobia, a violência de ódio, vamos pensar numa coisa sobre a questão da masculinidade. Quem que comete? São homens. Por que cometem? Porque naquela negação, naquele não reconhecimento da existência daquela pessoa, o que está acontecendo? Eu estou legitimando o modelo de ser homem. Eu legitimo essa masculinidade, legitimando, eu escolho te destruir. Assim que se dão também as relações amorosas. Preciso da mulher que sustente esse modelo. Olha que discussão importante para a gente levar para a escola, desde pequeno. Por que nós temos tanto medo disso? A gente pensa. Tem uma questão importante que a Roseli traz, que é a questão dos discursos de ódio, que eu acho que talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, porque esses discursos de ódio, eles são fomentados a partir da eleição de inimigos, né? E essa eleição de inimigos, como eu comecei a falar rapidamente, ela produz, então, um discurso de ódio justamente porque identifica um bem que está correndo risco por conta daquele inimigo que está ali à espreita e pronto para atacar. E aí a gente tem uma expressão que está correndo muito, né, no contemporâneo, que é a tal expressão cidadão de bem. E a partir do momento em que há essa expressão cidadão de bem, há uma certa identificação em relação a isso, né? Eu sou um cidadão de bem e o que de alguma forma está fazendo com que haja uma possibilidade de eu exercer essa minha cidadania, né? De eu exercer essa minha liberdade, de eu exercer esse lugar, né, identificatório de que eu sou cidadão de bem. E aí, assim, as eleições dos inimigos, eu acho que tem uma questão, né, que você traz do racismo que atravessa muito esse processo. Justamente porque a população negra, a população periférica e a população pobre, ela é tomada como inimiga desse cidadão de bem, né? E aí, de alguma maneira, há um certo acentuamento e uma polarização social justamente por conta da eleição do que é bom, do que é muito desejado e do que, de alguma forma, corresponde uma inimizade em relação a isso. Como que a gente combate esses discursos de ódio que, de alguma forma, são fomentados a partir desse lugar, né, que eu coloquei a partir dessa leitura psicanalítica do desamparo? Eu acho que, diante de todos os cenários de polarização que a gente vive, a gente precisa criar uma pluralização. Toda vez que há uma apresentação de uma dualidade, e aí a gente, historicamente marcado pelos binarismos, pelos dualismos e pela dualidade, há, então, uma necessidade de a gente começar a chamar para um terceiro, para um quarto, para um quinto, há uma necessidade de pluralizar todos os discursos que, de alguma forma, aparecem como polarizados. E aí, assim, o nosso primeiro movimento diante de uma apresentação de polarização é se posicionar a favor de um ou de outro lado. E aí isso é o que, de alguma forma, acaba criando uma ratificação dessa polarização. E acho que a grande questão é que a gente possa, diante da apresentação de qualquer discurso polarizado, que é um discurso de ódio, necessariamente, justamente porque ele exige que a gente tenha um lado, como que, de alguma maneira, a gente pode criar mais do que um ou outro lado? Como que a gente pode criar uma parcialidade? E aí eu acho que, de alguma maneira, a gente está
fazendo uma certa associação com alguns estudos feministas, e aí principalmente com a Dana Haraway, em que ela traz uma questão muito importante, né? E aí a Vinciane Desprez, lendo Haraway, ela fala assim, entre um caçador e um vegetariano, eu escolho concordar com os dois. Eu acho que a partir dessa concepção, eu acho que de alguma maneira a gente pode, de alguma forma, começar a desconstruir as polarizações. E diante dessas polarizações, a gente precisa criar, então, uma pluralização. A partir do momento que a Vinciane, lendo Haraway, fala diante de um caçador e de um vegetariano, eu escolho concordar com os dois, a gente, de alguma forma, coloca em questão as polarizações e, de alguma forma, a gente consegue minar minimamente e micropoliticamente os discursos de ódio. Então, eu acho que é importante a gente criar, então, uma coletivização e uma pluralização para que, de alguma forma, haja uma possibilidade de começar a minar os discursos de ódio. E aí, eu entendo todo esse processo da intolerância religiosa, porque houve um ataque muito maior às religiões de matriz africana a partir desse ano. E aí a gente precisa criar, então, uma possibilidade de associação, né? E aí a gente faz associação com, por exemplo, pastores que, de alguma forma, começaram a juntar dinheiro para reconstruir os centros, né, os centros de religiões de matriz africana. E aí a gente, de alguma maneira, cria uma outra possibilidade aí. E eu acho que a gente precisa dar visibilidade para esses movimentos. Eu sei que é muito difícil, que deve ter sido muito difícil para você, enfrentar todo esse processo de intolerância religiosa, né, principalmente na faculdade. Eu acho que é nos cursos de psicologia que a gente precisa, de alguma forma, atuar, e aí é uma atuação que, de alguma forma, alguns de nós já estamos fazendo, justamente porque a psicologia ela fica numa posição muito polarizada, ou muito adaptacionista ao sistema vigente, ou então, de alguma forma, muito crítica a esse sistema. Como que, de alguma maneira, a gente cria uma psicologia plural, porque ela é plural no Brasil, como que, de alguma maneira, a gente, nos processos de formação, começa a colocar em questão essas polarizações que também comparecem diante desse processo de formação, né? Uma psicologia ora adaptacionista, ora muito crítica. Como que, de alguma maneira, a gente coloca uma pluralização nesse processo. Então, acho que é importante a gente começar a se associar com movimentos e com coletivos que, de alguma maneira, colocam em questão e se associam, né, a esses processos. Eu frequento algumas passeatas, enfim, de intolerância, e você vê que todas as religiões têm um representante, enfim, a maioria das religiões tem um representante. E quando isso foi em pauta, na aula, que eu fiquei super assustada, e conversei com a coordenação e tal, eu levantei essa bandeira do Estado laico, e que existe no Rio de Janeiro passeatas que culminam essa questão da intolerância, da gente caminhar junto, e não disseminar ou segregar, enfim. Mas a minha escolha naquele momento foi realmente mudar de campus, porque não havia, mas eu fiquei completamente, não havia um diálogo, não tinha mais como ficar ali em sala de aula. Foi difícil a beça. E, enfim, um professor, né, uma academia também, né, enfim, minha mãe fala muito de academia, né, ela foi professora da UERJ. E eu fiquei assim, não é possível. Pessoas que estão ali, né, para justamente não fazer isso, e isso aconteceu. Mas, enfim, estou seguindo esse raciocínio de caminhar junto e de não trazer tão à tona essa questão da intolerância, sim, caminhar junto. Acho que é isso. Só para finalizar, acho que a grande questão é que a gente pode discordar sem necessariamente se desassociar. E aí eu acho que esse é um exercício muito difícil, é um exercício para todos nós enquanto psicólogos, porque em todo dispositivo de saúde, né, seja ele num consultório privado, seja ele num dispositivo de saúde do próprio Estado, a gente recebe várias demandas e demandas de pessoas que estão ali, né, com as suas multiplicidades. E aí a grande questão é que nós, enquanto psicólogos, a gente cria uma sustentação dessa multiplicidade e cria uma certa suspensão não desimplicada, não neutra, de nós mesmos, para que, de alguma forma, a gente possa estar ali criando uma possibilidade de
fazer com que haja um convívio no dissenso. Então, como que, de alguma maneira, a gente, como psicólogo, cria um rastro de possibilidade de sustentação de um dissenso nessa multiplicidade que a gente está? Acho que cada vez mais a gente precisa, dentro desse movimento polarizado, apontar para as multiplicidades e multiplicar narrativas que mostrem outras variáveis e outras possibilidades. Então a gente precisa encontrar, mesmo e se associar, isso é uma bandeira que eu sempre levanto em todos os lugares que eu falo, a gente precisa se associar com evangélicos, com católicos, com cristãos de forma geral, que de alguma forma não são fundamentalistas, mas são progressistas. E existem muitos aí. A gente precisa entender que existe no movimento evangélico, por exemplo, uma série de multiplicidades e que a presença, né, por exemplo, daquela marcha para Jesus e do Bolsonaro, aquilo não representa, né, a totalidade dos evangélicos. E aí a gente tem essa cena, né, do Bolsonaro subindo no palanque da marcha para Jesus, só que a gente não tem uma outra cena, que tem muita gente vaiando embaixo. Então a gente precisa fazer esse apontamento. Tem muita gente vaiando quando ele sobe, e tem muita gente que, de alguma forma, não acha, não tem no Bolsonaro o seu representante. Então, assim, existe uma elite fundamentalista evangélica que, de alguma forma, está ali interessada no poder, existe, de alguma forma, um povo evangélico que resiste. E que resiste e que não se sente representado por essa configuração política social dessa relação de poder. Então, e aí a minha pergunta é uma pergunta que a gente precisa desenvolver, né? Como que a gente cria esse tipo de associação com essas pessoas progressistas que, de alguma forma, estão num outro movimento? Obrigado, Eder. Bom, gente, a gente ainda tem aqui um... Ah, tá. Ai, desculpa interromper. Não, é que eu estou muito impactada assim, ainda com as falas e eu achei que seria importante também trocar mais com vocês. E aí eu queria agradecer toda a mesa mesmo por vocês estarem aqui, trazerem esses debates. A gente está ocupando sim, esses espaços, mostrar que os conselhos de psicologia não são só aquelas chapas que a gente sabe que estão correndo atrás aí de, enfim, matar todos os trabalhos que a gente tem feito na afirmação da diversidade, na afirmação de outras práticas de saúde, de produção de saúde e coprodução de saúde, e especialmente a Maiara, representando as populações TEIs. Eu sou pessoa trans também, estudo psicologia na UF, e, enfim, estou muito feliz de estar aqui presenciando esse debate. E aí eu queria colocar uns apontamentos, assim, eu gostei muito de como as falas de vocês fizeram muitas encruzilhadas, assim, reverberando em mim, né? Encruzilhadas pensando questões de encruzilhadas de vulnerabilidades e encruzilhadas de privilégios, né? E pensando isso dentro do âmbito da saúde, né? E eu também estudo redução de danos e tudo, então para mim essas questões que você colocou dos inimigos do cidadão de bem, da família, do Estado, onde o cidadão de bem é o regulador, né? Me impactaram muito porque eu estou diretamente ligado com pelo menos de certa forma com todos, mas trabalhando muito com dois desses inimigos, assim, né, colocando esses que não estão funcionando numa afirmação aí de uma cis heteronormatividade, numa afirmação de que os nossos corpos devem ser dominados por uma biopolítica normativa que não permite criação, né, e também pensando na questão dos usuários problemáticos ou não, de drogas e o direito à cidade, a questão da guerra aos pobres e do genocídio do povo preto, principalmente no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde aqui é o palco da criação de muitas políticas que vão reverberar no país inteiro, né? As favelas do Rio são palco desse genocídio que vai reverberar. Então, eu fico pensando... Eu estive no congresso da Abramd, que é um circuito que pensa muito a questão da redução de danos e da questão das drogas aqui no Brasil, e eu coloquei lá também sobre essa falta de recortes da gente discutir, não só nos espaços de formação acadêmica, mas nos espaços de formação prática mesmo, no campo, no SUS, em todos os espaços em que tiver produção de saúde, dessa falta de recortes mesmo para a gente discutir sobre como está em dia com os regimes de saber fazer antirracistas
e acolhedores às questões das pessoas que fogem a essa heteronormatividade. Ainda mais quando a gente pensa, de novo, em encruzilhadas desses inimigos, né? Quando existem corpos que são essas encruzilhadas. Então, como é que é a bicha preta travesti que está aparecendo lá no SUS, e aí ela traz tudo isso junto, sabe? E aí dentro do SUS você encontra pouco espaço para uma formação continuada dos profissionais, para terem contato, não dizendo que os profissionais do SUS são necessariamente tão despreparados, mas que a nossa formação não garante um lugar para essa preparação. E isso eu acho muito grave, eu acho uma violência. Eu queria assim, salientar que eu acho uma violência que a gente não esteja comprometido, né, no desenvolvimento de espaços formativos sobre essas populações, pensando que essas populações vão estar em contato direto com os sistemas de saúde públicos, ainda mais pensando, por exemplo, a questão do ambulatório trans no SUS, né? Do quanto que eu estou no final da minha graduação e eu não tive nenhuma discussão estimulada espontaneamente sobre pessoas trans, sobre as comunidades TEIs, sobre saúde LGBT. É muito difícil, parte muito mesmo da base da pirâmide, né? Que são geralmente os graduandos. E como ficam essas questões de parceria com os usuários mesmo, né? Porque se a gente está tendo que aprender na marra, no dia a dia, quando chega uma pessoa trans na sua frente, e caraca, o que eu faço? Eu nunca vi uma pessoa trans, muito menos como é que eu vou atender ela, né? Então, nesse espaço de coprodução de saúde, qual é a nossa parte, assim? Porque a psicologia é muitas vezes retirada desses espaços de construção, né? Cabe mais ao sociólogo, cabe mais ao antropólogo, cabe mais a pessoal das ciências sociais, cabe mais a galera da ciência política, qualquer outra área está menos implicada, sendo que a gente está ligado com a prática mesmo cotidiana de saúde. E como pensar isso diante das violências todas do anúncio e da posse, né, do governo Bolsonaro, assim. As notícias não deixam de vir de como a violência à comunidade LGBT e mais, e a comunidade não branca, as comunidades não brancas têm crescido exorbitantemente. E eu queria só trazer também de como a gente pode também apostar em outras epistemologias, sabe? Tanto do nosso país, com todos os povos que a gente tem aqui, com toda a diversidade que já está brotando e gritando, quanto com outras epistemologias também. Por exemplo, eu vou trazer a Sobonfu Somé, que é de Burkina Faso, e eu não coloco ela nem em categoria de... É difícil referenciar ela assim, em pronomes, porque ela coloca muito de como tem um compromisso colonial com a questão do gênero, né, da binariedade de gênero, e de como em vários territórios africanos não existe essa binariedade, e aí a entrada dessa binariedade é uma violência também colonial, acho que é importante a gente salientar isso, e de como no Brasil a gente vai viver isso já dessa forma. Se você pensar até em, por exemplo, em questões das religiões de matriz africanas, o que é gênero dentro do candomblé, sabe? O que orixá tem gênero, né? E aí o Sobonfu traz as pessoas que não se comprometem com o que a gente chamaria de uma cis-heteronormatividade, ela coloca essas pessoas como guardiães de um portal, dos portais entre os mundos. Então, são pessoas que estão em outra esfera de existência. E são pessoas muito valorizadas, especificamente na comunidade dela, né? Então, assim, pensar como tem lugares do mundo já em que não é só respeitado, mas é valorizado esse corpo que foge, que é uma encruzilhada e se afirma saudável, sabe? Então, eu queria colocar para a gente pensar junto a construção de comuns, assim, através da afirmação das diversidades. E como a psicologia está nisso, sabe? Porque eu estou cansada de, às vezes, estar falando sozinha. Eu queria ouvir de vocês e também provocar todo mundo que está aqui. Levem isso para os lugares onde vocês estão, sejam lá quais eles foram, seja para a mesa do bar, seja para o CAPS, seja para a universidade, para qualquer lugar, gente. A gente precisa não só discutir entre os nossos pares, a gente precisa criar encruzilhadas, assim, outras. Mais alguém?
Bom dia, vou ser breve, você está me cortando, eu olhei com seus olhos de corte ali. Não, eu queria fazer uma coisa bem específica, uma pergunta bem específica. Eu estudo, na verdade, sobre como as mídias podem ser usadas, tanto nas políticas públicas, para fazer esse tipo de debate mesmo, tanto de gênero, quanto, enfim. Então, eu acredito que as mídias específicas, como filmes, séries, animes, e entre outros, elas podem ser usadas nas políticas públicas, na educação, na saúde. Então, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, como você utiliza esse debate da identidade de gênero, né, entre as aspas, nas escolas, e como a gente pode também utilizar esse tipo de debate que a gente precisa construir sobre gênero, sobre sexualidade, né, usando esses tipos de pensar, né, e usar esse debate como outros tipos de mídias, enfim, é isso. Bom, então vamos passar aqui para a mesa, mas eu também queria fazer uma pergunta que às vezes eu sei que tem gente que lembra depois e queria fazer, então fica por minha conta essa daqui para a mesa, que é que se fala muito nos debates, quando a gente fala de cura gay, né, do CID, de egodistonia, então isso é uma coisa que sempre vem, né? Mas no CID 10, e não no CID 11, porque no CID 11 já é outra configuração, né? Então como é que fica a egodistonia no CID 11? E quando perguntam para a gente, nós psis, mas e aí? A gente não vai tratar a egodistonia na clínica, vamos colocar assim, né, no consultório? Não vamos receber a pessoa que está sofrendo de egodistonia? Eu vou responder a pergunta. Eu entendi que foi para mim a pergunta. Só assim, o que eu coloquei entre aspas foi a expressão ideologia de gênero, tá? Não coloquei identidade de gênero entre aspas, não. Acho que isso é uma pauta importante dos movimentos, né, sociais, LGBT, principalmente T, de discutir e indagar, inclusive, a psicologia, né? Como é que você pensa aí o gênero numa perspectiva que não associa o genital, né, necessariamente a uma tal identidade. Mas, então, assim, dito isso, a gente tem usado, eu concordo que audiovisuais são muito potentes, né? E a gente tem, assim, usado produções, né, principalmente não das mídias grandes, né, mas de produções independentes ou, enfim, de fundações, né, que discutam gênero e sexualidade, que eu acho que são interessantes para disparar discussões. Então, a gente lança a mão de vídeos curtas, muito material de internet também, para fazer discussões. E também a gente dialoga com conteúdos que chegam nas oficinas, né, em função de séries que estão sendo assistidas, né, de coisas que estão sendo pautadas na novela, no debate nas redes sociais, né, enfim, diferentes linguagens aí. Eu acho que não tem como trabalhar em escola hoje sem ter algum entendimento do que são memes, do que são, né, determinados grupos de discussão, o que são determinadas gírias e tal. Mas eu acho muito potente, mas sempre assim, vendo também como que chegam, né? Porque da mesma maneira que as mídias podem ser interessantes para pautar isso, diversidade, né? Elas, assim, têm historicamente cumprido a função de apagar uma série de discussões e de normatizar e de estereotipar aí questões de gênero e raça, né? Então, assim, até fazer um trabalho, né, voltando ao termo que o Ítalo trouxe, né, do letramento racial, assim, até de como é que você lê as mídias, como é que você pode ajudar a construir um olhar dentro da escola para se ler também o que chega, né, que a gente é bombardeado o tempo todo. Então, acho que é um duplo movimento, né? Tanto de usar materiais interessantes, quanto de usar materiais que estão postos aí para pensar outros olhares sobre esses materiais, né? Então, sim, tem sido estratégias que a gente tem usado.
Vocês não falaram o nome. Rebeca? Vicky? Vicky. Sabe que eu penso assim, eu tenho percebido, né, como nós estamos mobilizados, implicados pelo momento que a gente está falando, né? E eu acho que nós, enquanto profissionais da psicologia, estamos dentro do grupo dos inimigos. Por causa disso. Por causa do que falamos, por causa do que nos mobiliza, né? Agora, mais ainda, porque também eu tenho acompanhado como existe também uma acusação da psicologia, né, de ser meio partidária, sabe? Ou como eu tenho escutado aí, estão aparelhando conselho. Olha como essa discussão se insere dentro de uma situação que é atual, que é política, né? Então, assim, nós não apenas estamos resistindo, é fazer política. Isso é fazer política. Isso implica que estamos dentro dessa discussão, né? E que o sofrimento humano é parte, porque essa situação vai nos impactar como profissionais e como usuários. Então, pensar assim, que política também estamos fazendo dentro das nossas discussões? Não é ascético, não é uma psicologia que adapta, que é funcional. Pode ser uma psicologia crítica, porque acho que nesse momento estamos. Né? E aí é importante, sabe, Rebeca, pensar assim, o que nós queremos atingir quando pensamos mídia? Né? Eu penso muito em campanhas, né, que também é parte disso. Eu lembro quando eu estava no programa, né, algumas campanhas, por exemplo, do Dia de Visibilidade Trans. Né? Inclusive a Mayara foi protagonista da campanha, né, que colocava fotos de pessoas trans, colocando, olha só assim, eu sou fulano é tal, eu gosto de cinema, gosto de namorar, gosto de tomar uma cerveja sábado e ir ao forró domingo. Era uma pessoa. Porque dá um caráter, né, de visibilidade, mas também dá um caráter pedagógico. E então isso é importante. O que eu acho como estratégia, sabe, enquanto gestor de política, né, eu falava isso, porque há pouco tempo me convidaram para falar num seminário sobre feminicídio lá em Caxias. Porque os números indicadores de violência e morte das mulheres têm aumentado. Né? A Baixada sempre foi uma situação bastante arriscada. Né? E eu estava falando sobre isso. Olha só, fizeram uma campanha, achei interessante, mas uma coisa, é importante, né, sensibilizar, fazer essas campanhas, mas uma campanha precisa de uma retaguarda. Senão fica, sabe, meio que um confete para dar uma resposta à população. Então, nós precisamos de ações efetivas. Se nós temos cartazes, sabe, de mídia para dar visibilidade trans, né, assim como de violência contra a mulher, nós precisamos usar esses materiais, principalmente, por exemplo, na escola. Porque aí sim, qualquer campanha, qualquer mídia vai ter algum impacto. Né? E isso eu tenho visto em algumas assessorias, por exemplo, pensando em campanha, por exemplo, da masculinidade, né? O que é atingir aquele valor? O que é convocar aquele homem para ele pensar se eu decido usar violência ou não, por exemplo. Se eu decido usar camisinha ou não. Né? Se eu decido cuidar ou não. Como você vai pensar isso para dar impacto? Mas isso vai ter mais impacto se eu posso pegar essa campanha e trabalhar, né? Numa escola, por exemplo. Acho muito importante a gente precisar e a gente ter isso como uma perspectiva de multiplicar as nossas epistemologias. E eu acho que nesse processo, né, a gente precisa criar uma possibilidade de articular as epistemologias que estão rolando com essas novas que estão surgindo. Eu acho que essa é a questão. Como que a gente cria esse processo? De acordo com um pesquisador da USP chamado Gabriel Bikonski, a gente na psicologia tem fósseis
fósseis conceituais que acabam dando base para algumas práticas como as tentativas de reversão da orientação homossexual, as tentativas de formatação das identidades e expressões de gênero, numa lógica cisnormativa. E a gente precisa, de alguma forma, continuar produzindo, né, uma psicologia, uma psicanálise, saberes psi, práticas psi, que, de alguma forma, consigam dar conta, conceitualmente e epistemologicamente, desses fósseis, que talvez estejam mais vivos do que a gente pensa. E eu acho que, sobre a questão das mídias, eu acho que é importante, né? Eu tomei uma decisão de estar presente na maior quantidade de mídias que eu possa estar. Então, estou fazendo live com pastor, né? Estou fazendo conto LGBT, estou nesse processo porque eu acho que é importante a gente criar essa multiplicação e essa pluralização de histórias, né? E eu acho que isso é um posicionamento político que a gente precisa fazer. Sobre a sua pergunta, né, eu vou responder essa sua pergunta falando uma coisa que o Rogério Giannini, que é o presidente atual do Conselho Federal de Psicologia, disse, e vou fazer uma complementação. Ele disse que, e a gente está com ele nisso, a psicologia tem a sua própria epistemologia. A psicologia, ela não tem, não deve se basear e se reverenciar ou se orientar a partir desses manuais. A psicologia tem a sua própria epistemologia e não precisa disso. Mas, né, a gente tem uma forma de criar, né, a partir dessa concepção, né, vamos criar uma outra epistemologia para poder enfrentar esses fósseis conceituais que tem na história da psicologia e da psicanálise, e a gente precisa enfrentá-los. Né? Eu quero trazer a experiência de um psicólogo cognitivista chamado Jiménez Diniz. Ele é da Universidade de Málaga e ele trabalhou muito tempo com homossexuais egodistônicos. E aí ele percebeu, durante o processo de pesquisa clínica que ele fez, que todas as vezes em que havia uma tentativa, ou por parte dos homossexuais egodistônicos, ou por parte dos terapeutas, de fazer uma reversão da sexualidade, havia um efeito iatrogênico. E aí eu estou falando bem a lá esses manuais. E aí a gente percebe uma coisa, né? Existem 2 artigos que são importantes a gente ler, que é um artigo do Jiménez Diniz, que ele fala sobre esse processo, né, do enfrentamento da homossexualidade egodistônica como um efeito iatrogênico para a clínica, e um artigo que a gente tem do Christian Dunker aqui no Brasil, em que ele coloca isso como questão. E aí eu acho que é importante colocar, se colocar homossexualidade egodistônica no Google e colocar Christian Dunker, vocês vão ter esse acesso a isso. E Jiménez Diniz, Universidade de Málaga, se colocar no Google também tem acesso, o artigo dele está em espanhol. Mas o que eu queria dizer em relação a isso? Primeiro que o CID-10 tem uma validade e nesse processo de enfrentamento dos nossos fósseis conceituais, o CID-11 ele retira a egodistonia dos seus manuais. Legal. E aí eu acho que isso é importante para poder pensar, porque esse conceito, essa conceituação, essa concepção, essa eleição da orientação sexual egodistônica criava uma certa estigmatização e um certo assinalamento de que somente a homossexualidade é egodistônica. Mas por que a heterossexualidade não é egodistônica? Justamente porque a gente está criando, então, um processo em que a gente está vendo que há uma estigmatização social nesse processo. Então, a gente está falando, né, inclusive os manuais falam de orientação sexual egodistônica. Se falam de orientação sexual egodistônica, por que, de alguma maneira, é a homossexualidade que figura como a única orientação sexual que cabe nesse diagnóstico? Então, esse diagnóstico ele já foi questionado pelo CID-11 e, de alguma maneira, né, a gente está respondendo isso a partir dessa colocação dos manuais e isso é só, na verdade, uma falácia que as pessoas que defendem os processos de reversão da sexualidade utilizam para criar uma cientificidade ou uma tentativa de cientificidade às suas promoções dessas tentativas de reversão da sexualidade, que são, na verdade, motivação religiosa e moral. E aí eu acho que, não vou me alongar muito, mas eu acho que eu consegui responder bem a sua pergunta, não sei. Tá bom?
Eu queria só complementar, como o Vicky fez a provocação, né? Só para que não é aqui o meu momento de fala, mas antes de concluir e agradecer a mesa, eu queria falar que é uma luta, Vicky, mas é isso mesmo. Nos espaços que eu tenho ido, é difícil, eu vejo muita presença nos espaços ali, né? No tete-a-tete, como o Dario colocou ali na prática, menos da escola, que eu não tenho essa experiência, mas a Mana coloca para a gente. Então, eu vejo muito a gente, a psicologia e o serviço social. Claro que de estudo, a antropologia, a sociologia já falava da gente, de pessoas trans, há mais tempo. Mas dos conselhos profissionais, né, aqueles que têm o poder, a psicologia eu posso dizer que está na vanguarda. Aqui, meu nome, minha carteirinha de psicóloga com o meu nome social. Eu chamo meu nome verdadeiro, né? Mas tudo bem. Então tá aqui já, isso desde 2011. Aliás, em 2011 estava aqui no campo observação, agora já está aqui no campo principal. E isso foi o primeiro conselho a admitir. Gente, 2011 para 2019, 8 anos. No mesmo ano, o serviço social também fez a mesma coisa, no finalzinho do ano. Aí depois acho que veio enfermagem, veio o poder público, Casa Civil, não sei quem. Mas a OAB, até a OAB, a conservadora OAB. A gente está em 2019, e aí vem aquilo que você coloca, né, dos espaços de poder e tudo. Adivinha quem que até hoje não reconhece a pessoa trans na carteirinha de profissional? A medicina. Ah, então aí a gente entende por que esses engessamentos, por que não, né, por que muita gente, às vezes, tenta acessar o sistema, um ambulatório trans, e a pessoa ainda quer te chamar de nome, né? Então a gente vê, e só para concluir, porque a gente falou o tempo inteiro da Resolução 0199, também vou falar da Resolução 01/2018, né, de nós, pessoas trans, isso foi do ano passado, porque a gente tem retrocessos, mas tem também aqueles avanços, né, avanços, retrocessos. Então esse da carteirinha é um avanço. A resolução foi um avanço também, que, aliás, foi a resolução mais rápida que contestaram. 2 horas depois contestaram ela, né? Se a 0199 foi a mais contestada até hoje, essa foi a mais rápida. Em junho do ano passado, e aí falando do CID 11, que bom, tiraram a egossonia e tiraram a gente, nós, pessoas trans, do grupo de loucas. Saímos dos transtornos mentais, continuamos no CID com o nome de incongruência de gênero, o nome eu sei que é horrível, continua horrível, mas pelo menos o grupo é da saúde sexual, né? Então, é também um avanço que a gente tem que comemorar. Mas a gente tem que sempre ficar atenta, né? Porque às vezes a gente pode dar aquela rateada. Vou dar um exemplo, saiu agora um caderno do Conselho Federal de Psicologia, na revista, acho que Diálogos, e o caderno fala de avaliação compulsória, isso mesmo, Amanda, avaliação compulsória. Adivinha quem está lá? A gente! Felizmente foi só um erro, o Conselho Federal de Psicologia já emitiu uma nota, já está lá no site, a pessoa que fez que é responsável pela avaliação também participa, né, da construção da resolução. Então, mas até entre a gente fica assim, né? Ai, minha nossa, será que... Então, é sempre, tá, Vicky? É sempre essa vigilância que a gente tem que manter, né? Mas como o Éder falou, a multiplicidade é fundamental. Então, gente, olha, já até passamos do tempo um pouquinho, agradeço aos resistentes que estão aqui, às resistentes, né, até esse momento. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês, da Amanda, do Dario e do Éder, né, e dizer que foi muito bom estar aqui com todo mundo e agradecer a todos. Obrigada. Muito bem. Bom, gente. Bom, teve essa retificação aí.